Ok, pessoal aí do 7º ano. Bem, pessoal, como combinado, iremos fazer a nossa revisão, que está acontecendo da semana de 9 a 20. Depois dessa semana teremos a prova, que é de 23 a 27, referente aos períodos 1º, 2º e 3º. Bem, pessoal, vamos começar com Simple Past Regular. São conteúdos breves, são poucos sim, mas cada conteúdo desse ele faz uma abordagem grande, né? Por exemplo, no Simple Past, nós vamos abordar somente os verbos regulares, ou seja, aqueles que fazem o passado geralmente com o sufixo ed. Esse acréscimo que a gente coloca no final do verbo ed pode ser o ied quando se remove o y, ou pode ser somente o d quando o verbo já termina em e. Então veremos adiante mais esses detalhes. Bem, para formar o Simple Past, preste atenção, para formar o passado simples em inglês, temos que reconhecer primeiro o verbo para poder colocar estes sufixos. Por exemplo, eu tenho o verbo aqui, I work yesterday. Trabalhei ontem. Olha o verbo aqui, work. Bem, esse verbo aqui, esta frase eu quero passá-la, embora que eu coloque esse yesterday, que significa ontem, mas o verbo ele não está no passado. Para eu passar esse verbo para o passado, eu vou acrescentar, como falei a vocês, a terminação ed. E o restante da frase eu conservo. Viu, pessoal? Então eu acrescento o e e o d no verbo para fazer o passado na forma regular. Então, I worked yesterday. Agora sim, a frase está no passado. Então, geralmente eu acrescento o e e o d no final do verbo para se fazer o plural. Primeiro, eu tenho que reconhecer qual é o verbo da frase, o sujeito da frase, o complemento, para eu não colocar o ed no lugar errado, e sim somente no verbo. Por exemplo, a frase I, sujeito, work, verbo, yesterday, complemento. Então, eu trabalho ontem, ou eu trabalhei ontem. Então, o verbo é esse, work. Então, o verbo, o sujeito, a ação do sujeito, que é o verbo, e o complemento do verbo. Então, temos que identificar quem praticou a ação para saber qual é o verbo para acrescentar o ed. Então, vamos lá. Aí eu tenho, deixa eu apagar aqui o quadro. Vou apagar aqui o quadro. Muito bem. Aí eu tenho a seguinte frase. Pessoal, eu não vou colocar o verbo acrescido de S, acrescido de S quando ele estiver no Simple Present. Não vou fazer isso para não confundir vocês, né? Sarah fix the car.
Sara conserta o carro. Então, este verbo aqui, pessoal, só um minuto aqui. Este verbo aqui, ele é esse aqui, ó. Fix, F-I-X. A Sara conserta o carro. Qual é o verbo? Esse aqui. O que eu acrescento? O E e o D. Pronto. A frase já está no passado, só eu acrescentando o E e o D. Atenção, mas não só de ED vive o simple past. Por exemplo, se o verbo ele termina em E, como por exemplo, Max live in New York. Aqui já tem o E. Vai ser preciso eu colocar um outro E, D? Não, eu economizo, eu só coloco D. Live. Então, só se terminar em E, só acrescente o D. Não vai colocar ED, não, senão fica errado. Se já tem o E, coloque o D. Então, é como se tem os verbos aqui. Eu tenho o verbo love. O que eu acrescento? Já tem o E, não é? Já tem o E. O que eu acrescento? O D. Somente o D no final. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui. Se o verbo, presta atenção também, se o verbo ele termina em Y acompanhado de consoante, o que eu faço? Eu retiro o Y e coloco IED, como por exemplo aqui, ó. Cry, CRY, o que eu faço? Vou tirar o Y, porque esse Y ele terminou com quem? Com R, que é consoante. Então, o que eu faço? Tiro o Y e no lugar dele coloco IED. Então, toda vez que o Y terminar com consoante, eu tiro ele e coloco IED. Como, por exemplo, a palavra study. Olha só, a terminação do Y foi com o D. O D é consoante? É. Então, eu vou tirar esse Y e colocar IED. Então, vai ficar como? Studied. Porque eu tirei o Y, coloquei IED. Então, funciona assim quando o Y for com consoante. Mas se não for, eu acrescento o ED normal. Como, por exemplo, play. O que eu faço? Played. Mas por que não tirou o Y? Porque ele não terminou com consoante. Aqui, ó. O Y ele terminou com vogal. Ele foi antecedido de uma vogal. Então, eu acrescento ED normal. Só tiro o Y se ele vier com consoante. Tirando esse Y, coloco IED. Caso contrário, se ele termina com vogal, acrescento ED normal. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula por hoje é só. Na semana que vem, aliás, na semana que vem não, nesta semana ainda, a gente vai ver um pouco de Possessive Case e Present Continuous, né? O vídeo dessa vez vai ser um pouco mais
longo para a próxima semana, né? Uns 20 minutos, mais ou menos. Então, um forte abraço a todos, até a próxima.